Fala pessoal, eu sou o Chris Gertner. Eu sou o Vitor Belo. Em associação à Central das Escrituras, sejam bem-vindos ao podcast De Repente Tranque, um bate-papo sobre experiências missionárias. Quando o missionário tá com saudade de casa e tá quase com as malas prontas para ir embora, a gente brinca e diz que ele ou ela está tranque. Sim, tranque vem do inglês trunk, que significa mala. Isso, só que nesse podcast vai ser ao contrário. Nós vamos ouvir experiências missionárias e aí ficar com aquela saudade da plaquetinha. Com aquela vontade de arrumar as malas e voltar para a vida de um missionário. Então, bora ficar? De repente, tranque. Nosso convidado nessa semana é o Carlos Eduardo Rocha. Carlos, muito obrigado por topar vir aqui com a gente nessa semana. Prazer. Então, só para a gente iniciar, Carlos, você poderia se apresentar? Claro. Pessoal, eu sou Carlos Eduardo Rocha. Eu sou casado há 13 anos. Eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menininha, a princesinha da casa. Eu era Elder Rocha e servi missão Rio de Janeiro Norte, a melhor missão do mundo. E eu servi de 2005 a 2007. Muito legal. E você e o Vitor se conhecem há muito tempo, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Exatamente. Já entregando um pouquinho a idade, nós éramos da mesma estaca, da mesma ala. Quando você casou, a gente ficou da mesma ala. Exatamente. Quando eu casei, eu mudei para a ala do Vitor. E aí eu fui um dos líderes que ele teve na juventude dele, nos rapazes. Por isso que eu sou meio problemático, assim, hoje em dia. Tá explicado, cara. Eu sou da mesma ala que o Vitor e... Eu ensinei ele a jogar futebol e basquete. Eu ensinei o primeiro americano a jogar basquete, então... Ai. Tudo daí, Torcer pros não vai Knicks. entrar nessa conversa, não. Torcer pro New York Knicks, melhor time. Coitado. Bom, Carlos, então, obrigado de novo, que nem o que o Chris falou, obrigado por estar aqui. Você trouxe algumas relíquias aí que você guardou da missão desde 2007, lá da Era dos Dinossauros que você serviu. Então, quais são algumas coisas aí que você separou aí? Olha, desde que eu recebi o convite de vocês, eu peguei a minha caixa, que eu tenho uma caixa de várias coisas que eu ainda guardo da missão. E aí vocês me fizeram eu ficar alguns dias revirando essas relíquias aqui. Então vou mostrar alguma delas. Primeiro, eu tenho aqui a plaqueta. Então eu tenho 2 plaquetinhas, na verdade. Eu comecei a missão como missionário? Eu comecei a missão como Elder C. Silva, e a gente sabe como é na missão o quórum dos Silvas, né? Então, eu fiz o CTM como C. Silva, eu cheguei na missão como C. Silva, e aí o presidente falou, olha, já tem um C. Silva na missão. E aí eu tive que trocar, e aí eu virei Elder Rocha. E aí Elder Rocha, várias musiquinhas, a gente cantava, tinha hino falando sobre Rocha, então foi muito bem. Tinha uma musiquinha chamada Elder Rocha, um cara bem legal. Tinha essa musiquinha, mas era legal. Essa musiquinha... Peraí, eu nunca ouvi, eu não conheço essa musiquinha. Era uma musiquinha Era uma musiquinha Mas que eu cantava era entre na os missão. Missionários? Ah, entendi. Que você compôs. Exata. Eu tava pensando, uma música de sertanejo que... Não, eu peguei um rap e parodiei o Elder Rocha, exatamente. Rocha fica melhor numa música do que C. Silva. Aí ia ficar complicado. Até identificar que era eu também. Eu tenho aqui alguns planejamentos. Alguns Olha deles que legal. aqui bem... Essa coisa de cortar revista e colar em colocar cima. capa. Para alguns isso daqui é surreal. Cara, todo planejamento semanal, metas. Olha que tranqueza, era tudo cara. Aqui. Hoje é tudo no aplicativo, né?
Cara, mas eu tava vendo na minha caixa, eu tenho uma pilha dessas ainda, assim. No final, tem aqui, ó, a meta da transferência. Exatamente. Da semana. E aí? Não, da transferência, exatamente. Foi uma boa transferência, então? Essa daqui? Parece que sim. Cara, nenhum batismo. Não foi não. Ai. Eu tenho aqui também, eu tenho meu diário. Então, foi uma época da minha vida que eu consegui fazer o diário mesmo, né? Todos os dias. Então, esse é um deles, completinho. Legal. Vocês me fizeram ler algumas coisas aqui, foi muito legal. Aqui é um comprovante de vacinação. Então, em uma das áreas, eu fui mordido por um cachorro. Quem nunca, né? Foi mordido. Eu nunca. Aí eu tive que tomar antirrábica, porque quando o cachorro mordeu, ele fugiu. Então, há um procedimento de quando você é mordido, você tem que tomar antirrábica quando é desconhecido, né? Então, acho que eram 4 semanas tomando injeções antirrábica. Caraca, mas aí o cachorro te mordeu, você foi pro hospital, assim? E eles te falaram, tem que tomar vacina, foi isso? Na verdade, é assim. Quando eu fui mordido, a gente tinha compromissos ainda. Então, quando ele me mordeu, eu só estanquei, porque estava sangrando um pouco. Nossa. E aí eu estanquei. Aí o meu companheiro falou, não, a gente precisa ver como que funciona isso daí. Eu falei, não, a gente tem um compromisso agora. Então, a gente foi pro compromisso. E a gente acabou não indo no hospital, mas no dia seguinte eu comecei a ter febre. E aí foi quando meu companheiro ligou pra Sister. E aí eu tomei uma chamada enorme, porque a Sister falou, não, você precisa ir agora pro hospital. E aí eu tava ficando com febre. Aí eles trataram, depois eu tomei a vacina e tá tudo certo. Nossa. Igual o estandarte da verdade fala, né? Que nada barrará ou impedirá o progresso. Nem uma mordida de cachorro. Exatamente. Nem eu falava pro meu companheiro, e eu com a Sister, quando o meu companheiro ligou pra Sister, porque não era telefone, a gente ia no orelhão, né? Então ele ligou no orelhão, falou, Sister, o Helder Rocha foi mordido, tá querendo ir pro hospital. Ela passou o telefone. E eu falando para ela, Sister, eu não vou, a minha agenda tá cheia. Eu não vou agora. E aí até que ela falou e aí eu tive que ir, né? É engraçado porque a única vez que eu vi a esposa do meu presidente de missão brava foi quando o missionário... Ela ficou sabendo que o missionário não estava passando um remédio que ele precisava passar para uma infecção. Foi a única vez que eu a vi brava. Nossa, a Sister falou umas boas para mim naquele telefone. Né? Aí eu fui obediente e fui. Eu também tenho uma relíquia aqui, essa daqui eu gosto bastante. Tem até o nome da zona. Nós tínhamos que é isso? É um osso? Então, como que funciona? Nós tínhamos um lema na missão, que era um sorriso no rosto, o livro de Mórmon na mão e fogo nos ossos. Esse era o nosso lema na missão Rio de Janeiro Norte. E aí, quando eu cheguei na zona Cariacica, lá no Espírito Santo, a gente fez uma dinâmica. E a gente dava para cada dupla, cada semana, um osso desse. Se você ver aqui, está escrito aqui, dupla com fogo nos ossos. Então, a dupla que tinha muito fogo nos ossos naquela semana, na reunião de distrito ou de zona, a gente fazia uma festa e entregava para cada dupla esse ossinho com os dizeres dupla com fogo nos ossos. Cara, quando a gente fez isso daqui, foi muito fogo nos ossos mesmo, cara. Muita animação, massa. Um troféuzinho, Exato, então eu guardo isso daqui. E tem as chamas desenhadas aí. Pra quem tá ouvindo pelo Spotify aí. Que legal. Fogo nos ossos. Cara, foi muito legal isso daqui. O bom é que também se vier um cachorro morder, você já tem o ossinho pra... Exato. E o interessante é que eu gostei tanto disso daí, que quando eu voltei de missão, eu fiz quando eu era presidente dos rapazes. Então eu colocava um ossinho rapaz com fogo nos ossos. Então eu dava para algum rapaz. Eu gostei muito dessa dinâmica, isso daí me chamou e me marcou muito. Tenho tantas outras relíquias, se eu mostrar, vai ficar aqui. Estandarte, era uma revistinha que tinha no começo da missão. Tipo um jornalzinho da missão? Exatamente. Era chamado Estandarte, na verdade. E você comentou que tinha até um
uns gibi? Nós tínhamos a gente, durante a missão, na missão, e isso acontece em alguns lugares no Brasil, em diversas missões no mundo, né? Nós temos alguns desafios com outras denominações, né? Às vezes não aceita do jeito que a gente do jeito que a gente fala da igreja. Para você ter ideia, uma vez eu subi um morro, não, era um morro de uma área que era a primeira vez que eu tinha ido na área. Nós abrimos a área e toda vez que a gente subia no morro, a gente ouvia um grito que era: "Olha os Mormons!" E aí todas as janelas e portas se fechavam. Nossa! E aí a gente subia ao morro e aí começavam algumas gotas surgirem do céu. Então a gente recebia alguns livretos que falavam muito sobre a igreja e de forma não muito legal. Então, o gibizinho que você tinha encontrado em alguma época era um gibi anti-mormon. Exatamente. Falando mal das nossas doutrinas, nossas crenças. Exatamente. Só aqui, ó, esse é um desses. Então, para você ver, os visitantes só na porta. Tranque essa porta para os visitantes não entrarem. E aí essa história fala sobre 2 missionários e aí tem coisas não muito boas aí sobre nós. Alguns ensinamentos que não são muito corretos, que as pessoas acabam distorcendo o que a gente faz, o que a gente acredita. Sim. Mas esse especificamente você pegou de alguém que você estava ensinando, um membro, você achou no chão? Era de um membro. Então, o membro, ele contatou a gente e falou: eu recebi isso daqui, eu tenho algumas dúvidas. E até nesse livreto que eu tenho, tem alguns pontos de interrogação que ela tinha uma dúvida verdadeira, assim. Então, a gente foi tirando cada dúvida dela bem tranquilamente. E isso aconteceu durante toda a missão, né? Mas aí a diferença de alguém que realmente tá com dúvida e quer entender do que um Bible Bash, né? Exatamente. Esse era um propósito bem legal na missão, porque você tinha que dividir muito bem das pessoas que queriam tirar as dúvidas reais do que você perder o tempo com pessoas que realmente não queriam, só queriam discutir ou só querer debater, falar debater e falar o que eu acredito é verdade e tal. É isso. Legal. Então, enquanto você estava servindo lá na missão Rio de Janeiro Norte, né? Rio de Janeiro Norte. Rio de Janeiro Norte. Tem a ver alguma comida, alguma bebida, alguma coisa estranha que você comeu ou tomou? O que te marcou em termos de alimento? Eu fiz uma preparação muito boa antes da missão, então eu falei que eu ia comer de tudo que tinha na missão, tudo que fizessem, preparassem. Eu só pedia para os irmãos, para as pessoas que iam dar o almoço, que não falasse o que era. Então, uma vez eu comi tatu sem saber que era tatu. Aí a pessoa só falou depois que era tatu. Mas eu tenho uma experiência. Tatu é. Legal. Se ela me falasse antes, não sei se eu comeria. Então, assim, ela preparou, nos deu, eu comi, gostei, e aí ela falou... Mas era uma sopa? Era filé? Era uma como se fosse um assado. Só que não era no formato do tatu, né? Eram uns pedacinhos. E aí a gente comeu. Era uma carne até que de macia para meio durinha. Aí eu já sabia que não era uma carne normal, mas eu comi. Aí depois a irmã falou que era tatu. Então... Entendi. Foi bom. Mas foi uma bebida, né? A gente estava batendo porta em algumas casas. E no Rio de Janeiro, muito calor. Eu estava morrendo de sede, sem minha garrafinha. Então a gente bateu na casa de uma pessoa. A pessoa deixou a gente entrar. E aí eu pedi água. Eu falei, você poderia dar água? E aí a gente sentiu que a pessoa não estava muito bem, assim. Um dos nomes que ela falou que tinha era Michael Jackson, para você ter ideia. E aí ela veio trazendo uma garrafa d'água. Era uma garrafa PET de refrigerante, sem o rótulo. E nessa garrafa tinha uns negocinhos brancos que se mexiam, assim.
Mas eu tava morrendo de sede. Eu tava com muita sede. Então, aí ele trouxe o copo, ele trouxe a garrafa e colocou no copo. E eu tomei, vendo aqueles negocinhos dentro da garrafa. Meu companheiro pôs a água no copo, mas continuou a conversar e não tomou. Mas eu tava com muita sede e acabei tomando, mas não deu nada, não. Era proteína. Ó, nem todos os missionários podem falar que o próprio Michael Jackson deu uma bebida com minhoquinhas. A gente sentiu que ele era meio doidinho, mas como a gente tava com muita sede, a gente entrou e eu acabei tomando essa água muito boa. Deveria ter tirado foto, né? Acho que era melhor não. Se a Sister soubesse que eu tava tomando essa água... Nossa! Ela ia brigar. Ia ter que voltar pro hospital para tomar outra coisa antirrábica, né? Um vermífugo, né? Beleza. Bom, a gente já falou de algumas coisas da sua missão, mas vamos voltar no tempo um pouquinho. Quando você era jovem, adolescente, né? Antes de você ir para a missão, o que te levou a querer fazer uma missão? Você sempre quis? Foi uma coisa mais para quando chegou mais perto, com 18, 19 anos? Eu entrei na igreja com 11 anos. E desde o momento que eu entrei na igreja, eu tive bons exemplos de obra missionária. E na época, em especial lá na minha ala, a obra missionária fervia, né? Então, desde quando eu entrei para os rapazes, eu estava constantemente fazendo, e na época permitia-se fazer divisões com os missionários, né? Então, eu estava constantemente com os missionários. Então, desde o momento que eu entrei para a igreja, eu tinha um desejo de servir missão, porque eu só tinha exemplos muito bons e andava constantemente com os missionários. Então, assim, o desejo... nunca passou na minha cabeça o desejo de não ir para a missão. Assim. Nunca aconteceu. Uhum. Eu sempre tive o desejo. Já estava muito bem definido. Então, não teve nada até a minha missão que me fizesse a desistir. Então, foi uma decisão muito bem tomada e no decorrer dos anos só foi crescendo até chegar à missão. Então, isso foi muito bom. Juntar as divisões dos missionários e a ala que fervia com a obra missionária. Agora, quando você era adolescente, você tinha alguns rachas, alguns probleminhas com alguns líderes. Isso, não sei exatamente o que, mas isso influenciou você? Isso não influenciou você de nenhuma maneira para servir missão nem nada? De nenhuma maneira. É assim, para as pessoas que me conheciam, eu era bem tranquilo, mas quando a gente jogava bola, aí tinham as discussões, aconteceram algumas coisas durante a juventude na igreja que algumas discussões, brigas, eu era um pouco explosivo quando falavam alguma coisa para mim, mas mesmo isso acontecia com líderes, com amigos, mas mesmo alguns desapontamentos que aconteceram durante a minha juventude na igreja, o desejo de não ir para a missão eu nunca tive. Então, assim, eu ficava chateado com algumas situações que aconteciam, mas nunca, na minha mente, veio falar, não vai para a missão. Isso nunca aconteceu. Então, assim, os desapontamentos... Eu sei que as coisas que aconteceram durante a missão, ou durante a minha juventude, me fortaleceu bastante. Eu só vim entender isso muito tempo depois, né? Mas no momento você fica chateado, triste com o que acontece, mas de ir para a missão sempre estava firme nesse pensamento. Então, Carlos, por você tinha essas brigas, né, jogando futebol, que só você, né, mais ninguém. Exato, só eu. No Brasil, né? Mas enquanto você era jovem e você tinha esses episódios de briga, ficava esquentado, você sentiu que talvez foi taxado como um jovem problemático ou que
alguma coisa que fez os seus líderes duvidar de que um dia você faria a missão? Você sentia alguma coisa assim? Eu sentia por parte de alguns. Para você ter ideia, quando eu mudei para a Estaca que eu estou atual, tinha uma conferência da Estaca, e eu encontrei um dos presidentes, que foi meu presidente dos rapazes da Estaca. E ele ficou muito surpreso por ter me visto e visto com a minha esposa. E ele falou, nossa, você está aqui, que bom. Você está ativo? Exatamente, foi mais ou menos assim. Então, assim, durante a minha juventude, o grupo que nós tínhamos eu cresci com um grupo de amigos na minha juventude lá na minha ala, que eu sempre fiquei na mesma ala até ir para a missão. E aí nós passamos por alguns problemas lá na ala e na Estaca. Então, a gente sentia que tinham alguns olhares pelas coisas que nós fazíamos, até mesmo em acampamentos que nós íamos. Em alguns deles a gente ficou apartado por algumas coisas que as pessoas achavam que nós fazíamos ou éramos, aqueles pré-julgamentos. Mas o interessante é que a gente sempre estava lá, esse grupinho, todos os domingos, fazendo os nossos serviços do sacerdócio arônico. Então, as pessoas que eram mais próximas conheciam muito bem a gente e sabiam que a gente não era aquilo que as pessoas normalmente olhavam, falavam, mas a gente tinha esse sentimento mesmo de algumas pessoas olharem, mas nunca afetou muitos esses acontecimentos, não. Eu acho legal porque tem muitos jovens que eu acho que tem essa situação parecida, que fica com essa imagem de problemático, briguento, de que qualquer coisa vai se afastar, né? É meio que aquela expectativa da pessoa se afastar, mas como líderes, qualquer pessoa que estiver ouvindo alguma coisa assim pode olhar para essas pessoas com amor, e seja em qualquer líder próximo, líder mais não tão próximo, né? Então isso aconteceu muito bem com o presidente dos rapazes que eu tive, o último antes de eu ir pro Quórum de Elders. Então ele era muito próximo, ele sabia tudo o que acontecia com a gente. Qualquer coisa que acontecia, uma mãe ligava para ele, né? O Guilherme, ele foi um cara. Então ele nos dava muito conselho. Então ele era muito próximo da gente. Então ele sabia e conhecia cada um de nós, né? Eu sei que as outras pessoas que olhavam diferente, falavam, não conheciam o que a gente fazia realmente, né? Só conheciam aquilo que falavam ou que ele presenciava num momento mais explosivo. Mas esse presidente ajudou bastante, porque ele conhecia muito bem cada um de nós, então ele sentava, conversava, ligava. Ele muitas vezes parecia um rapaz, nem parecia líder, porque ele sempre estava com a gente fazendo as coisas. Legal. É interessante essa ideia de jovens que talvez se sentem, ou talvez às vezes nem se sentem, mas são tratados pelos líderes como a ovelha negra, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha cabelo comprido, né? Assim, eu era emo, né? Então eu tinha cabelo longo, ouvia música tipo metal, essas coisas. E quando eu fui pra missão, eu tive um líder que falou, nossa, sério? Que legal, que surpresa. Eu falei, por que surpresa? Eu só pensei que você não ia querer fazer missão. Não, eu sempre quis, eu quero fazer. Mas para você deve ter sido uma coisa meio assim, né? Tinha alguns líderes que sempre reconheciam o fato de que você estava ali servindo, estava ali na igreja, em todas as atividades. Mas alguns outros, não, esse cara é muito esquentado, ele não vai chegar a fazer missão um dia, né? Mas você Exatamente. Exatamente. Casado, firme, é isso aí. Tá aí. Beleza. E aí, então, passado a adolescência, recebeu seu chamado para o Rio de Janeiro, foi para a missão. Você comentou que você já tinha feito divisões, várias vezes você saiu com os missionários em São Paulo, antes da missão. Então, quando você chegou lá, você já tinha uma ideia do que era a missão, do que era a vida missionária? Meio que as expectativas combinaram com a realidade quando você chegou na missão? Era bem próximo.
como eu convivia bastante com os missionários, eu conhecia muito bem a rotina missionária. É claro que quando você está servindo realmente, é uma outra coisa. Então, assim, era bem próximo do que eu imaginava, mas quando está na missão, as coisas realmente são diferentes. E outra coisa, você está por si, né, junto com o seu companheiro. Quando eu fazia divisões, quem tomavam as decisões eram os elders, os missionários. Então era muito mais fácil para mim. Então, como eu era muito tímido também, eu tinha que trabalhar essa timidez na missão. Isso já aconteceu no CTM. Então, assim, eu estava lá por mim. Então, esses outros desafios, eles foram acontecendo, mas a ideia de como que era a missão, acordar cedo, estudar, eu já tinha uma ideia. Então, deixa eu contar uma experiência bem rapidinho com relação... Porque quando eu recebi o chamado, uma coisa bem interessante aconteceu, porque eu fui o primeiro jovem do meu bispo a servir uma missão. Então, ele era muito novo para ele. E aí... Então, antes do chamado, chegava para o bispo e para o presidente de estaca, se eu não me engano. Então, meu bispo recebeu, eu estava no templo, e meu bispo ligou para minha mãe. E minha mãe, quando recebeu o telefonema, falou, ele está no templo. Né, aqui chegou o chamado dele. Aí minha mãe falou, então, para onde que ele vai? E aí meu bispo acabou contando para minha mãe. E aí, enquanto eu estava no templo, minha mãe chamou meus amigos para irem lá em casa, porque depois a gente ia jogar futebol. E aí minha mãe contou para os meus amigos para onde eu ia. E eu estava no templo. Então, quando eu fui do templo, eu fui para a capela jogar bola. Os meus amigos foram antes para a capela. E aí já tinha o pessoal de futebol lá. E eles contaram para o pessoal do futebol. Nossa. Quando eu cheguei no domingo, e eu não sabia. Quando eu cheguei no domingo, porque antes o pessoal abria no púlpito, falava para onde ia. Então, quando eu cheguei no domingo na capela, só era cumprimentado por quase todos da aula, falando parabéns, Missão Rio de Janeiro Norte. Mas eu nem sabia, não tinha nem aberto. Você nem tinha lido a carta. Eu nem tinha lido. Aí o bispo pediu até desculpas, mas foi só uma experiência. Então, é isso. Cara, foi um momento bem especial isso também. Você estava comentando falando sobre as pessoas que eram anti-mormons, né? Que, olha os mormons, todo mundo tranca a porta, né? Quando você aparecia. Você batia muito em porta. Como que você encontrava as pessoas para ensinar na sua missão? Era através de referências? Era através de contato na rua, batendo em porta? Isso tudo dependia da área, né? A gente sempre tentava trabalhar muito bem com os membros, né? E todo mundo sabe, quem serviu missão sabe que você consegue ter mais sucesso quando você trabalha com os membros. Você tem menos... Você faz menos esforço e você é muito mais inteligente no trabalho missionário quando você trabalha com os membros, mas até você ter essa conexão com os membros, você vai fazendo a outra parte, preenchendo a sua parte do dia com bater porta, fazer contato. A gente tinha metas semanais que eu me recordo assim, uns 100 contatos por semana, mais ou menos. Uma das metas que nós tínhamos. Então, assim, era muito contato. Então, a gente conseguia preencher bastante. Tinha áreas que era muito mais bater porta. E, é claro, o sucesso é bem menor quando você bate porta, mas você tem algumas experiências com isso também. Na minha missão, eu fui abençoado com membros que ajudavam bastante. Então, isso é muito bom. Eu acho que eu não bati nenhuma porta, assim, só por bater. Sempre tinha alguma coisa, a gente sempre tinha algum endereço, alguma referência, e também, o tempo de Manaus foi dedicado enquanto eu estava servindo, né? Então a gente tinha muita referência de gente que tinha ido pro templo e aí deu o endereço. Então foi uma sorte da época que eu servi, mas você tem alguma história de que você bateu numa porta e teve sucesso através disso? Eu tenho uma experiência. Tem uma área que eu fiquei, acho que quase 10 meses, se eu não me engano. Nossa, cara. 10 meses é Exato. muito. Na mesma área. Acho que na mesma área. Quase 9 metade meses da e meio. missão.
9 meses e meio, se eu não me engano. Mais ou menos isso. Uhum. Então, Qual era a Rio área? de Janeiro, Teresópolis. Ficava em Teresópolis. O nome da área era São Pedro, se eu não me engano. Então, assim, Rio de Janeiro, a maior parte tem muito morro, né? Lá em Teresópolis não é diferente, tinha muito morro. E era um morro atrás do outro. Então, eu e meu companheiro, nós tínhamos ido em um morro. A gente tinha feito alguns contatos, mas a gente não estava com muito sucesso. E aquele calor, aquele cansaço. E aí, de um morro, a gente conseguia ver outros morros. Então, a gente sentou numa escadaria nesse morro. E aí a gente estava pensando no que fazer e tal. E a gente olhou para um outro morro. E a gente olhou exatamente uma casa. E a gente teve um sentimento bem diferente com essa casa no outro morro. Só que a gente estava bem cansado. Então a gente deu uma relutada, falando, a gente vai ter que descer. Dar uma caminhadinha e subir aquele outro morro. E a gente relutou por algum tempo. A gente ficou sentado, mas o espírito tocou muito forte que a gente deveria ir nessa casa. Então a gente desceu, subimos aquele morro e tocou exatamente só nessa casa. E quando a gente tocou a campainha, saiu uma moça e nós falamos que nós éramos missionários de Jesus Cristo. Quando a gente falou isso, a moça começou a chorar. E aí eu olhei para o meu companheiro, a gente se olhou e falou, a gente não entendeu nada. Porque a mocinha começou a chorar. E aí a moça começou a gritar, chamando a mãe. E aí ela falou, esses dois são os missionários da Igreja de Jesus Cristo. Aí ela começou a chorar também. A gente também não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí ela pediu para a gente entrar. Quando a gente entrou, estava a família inteira lá. E eu lembro que ela falou naquele momento que eles estavam naquele momento orando em família, pedindo a ajuda do Senhor para que pudesse mudar a vida deles. E aí foi no momento que a gente bateu na porta e encontrou aquela família. Cara, então foi um momento bem especial. Sensacional. Exatamente. A gente pôde ajudar aquela família por um tempo. Eles tinham alguns desafios, então eu fiquei bastante tempo na área. A gente trabalhou com essa família por volta de 6 meses. Ainda bem, porque eu fiquei 9 meses e meio, 10 meses na área, então eu pude pegar todo o processo da família, então foi muito impactante essa experiência. Mas deixa eu te perguntar, você lembra o que é que eles estavam precisando naquele momento que você bateu na porta? Era algum desafio com crenças ou alguma coisa financeira? Por que eles estavam tanto procurando o Senhor naquele momento? Era só ajuda espiritual. Então, eles frequentavam certa denominação, uma parte da família não acreditava muito no que era ensinado lá. E eles gostariam muito de conhecer um pouco mais e alguém que pudesse mais iluminar, até porque era uma família muito bem estável financeiramente. Então, era uma ajuda espiritual, era uma ajuda de conexão com algo que eles estavam buscando e, sinceramente, naquele momento eles oraram. Foi quando o Senhor nos abençoou e abençoou aquela família nos enviando lá naquele momento. Então você chega na casa deles, vocês começam a ensinar. No decorrer desses 6 meses, eles aceitaram o que vocês estavam ensinando? Aceitaram ser batizados? Toda a parte da família, sim. A maioria só a avó que demorou muito para aceitar. Então, toda a parte da família aceitou muito bem o que a gente estava ensinando. Claro, com dúvidas sinceras, a gente ia tirando, porque eles eram ensinados eles tinham as suas crenças, e aí eles tinham dúvidas reais, e a gente tirava essas dúvidas constantemente. Mas a avó dessa família, ela era muito fervorosa nessa outra religião. E ela tinha uma dúvida específica com uma doutrina que a gente ensina sobre a história da família, batismo pelos mortos. Então, toda a família entendia muito bem o que acontecia, mas a avó não aceitava essa parte do plano de salvação. Para ela era muito difícil, até porque ela nunca tinha ouvido falar
e achava muito estranho o que a gente ensinava. Mas, então, vocês sentem ali no morro, de longe, em outro morro você vê a casa e vocês têm um sentimento muito forte de ir lá bater naquela porta. Vocês tiveram que vencer a preguiça de ir até lá, né? Que eu acho que todo mundo se identifica com isso. Vocês batem na porta, a filha abre a porta e começa a chorar, porque na cabeça dela a resposta é imediata à oração que a família tinha feito. E aí vocês começam a ensinar ela, a mãe, o pai, todo mundo eventualmente é batizado. A avó que mora com eles demorou. Mas aí vocês puderam... Parece que a coisa principal era o batismo pelos mortos. Mas depois que vocês começaram a trabalhar com ela nisso, ela fez sentido, ela aceitou essa doutrina e resolveu ser batizada? A gente teve uma experiência bem interessante, porque assim, nessa ala que nós tínhamos, a denominação que eles faziam parte a nossa capela era num prédio, no segundo andar. A denominação na qual ela frequentava era no primeiro andar. Então, quando eles souberam que nós estávamos ensinando uma família forte para eles, era uma família bem forte, frequentavam bem lá. Então, e financeiro também, né? Que você comentou que eles... E financeiro. Para eles, né? Então, começou meio que uma guerra de informações contra a gente. Então, a avó, a outra parte da família absorvia muito bem, vinham com as questões para nós e a gente ensinava super bem. A avó não. Então, em um dos dias que nós estávamos com essa família, estava passando na TV a denominação que ela participava, estava passando um programa. E ela, quando a gente chegava lá para ensinar, ela normalmente aumentava o som para a gente escutar ele falando. Talvez e uma dessas vezes, né? Exato. E uma das vezes que a gente estava lá, uma parte do programa estava com perguntas e respostas, né, pro líder da igreja. E aí, uma pessoa fez uma pergunta para ele: por favor, nos explique sobre batismo pelos mortos. Nesse momento que ele fez essa pergunta na TV para o líder responder, a gente virou a cadeira, porque a gente estava atrás do sofá numa mesa. Então a gente virou a cadeira, a gente parou, todo mundo, a família e nós, e falou: vamos ver o que ele vai responder. Então a gente ficou quieto, aguardando, e aí ele não conseguiu responder de uma forma tão convincente assim. Ele tentou explicar algumas coisas nas escrituras, mas não se deu muito bem, até que a filha falou: tá vendo, mãe? Esses dois rapazes aqui podem explicar para você super bem. Aí ela desligou a TV, e aí a gente conseguiu começar a explicar sobre o batismo pelos mortos, e aí começou a fazer muito mais sentido para ela. Logo depois ela foi batizada. Que história e que experiência legal, né? Não só com a TV ali, a TV entregando para vocês num prato assim, ó, aqui, ó. A dúvida. Esse pastor famoso aqui não tem a resposta, e dois moleques de 18, 19 anos, eles têm a resposta para a alma. Mas assim, a história de encontrar essa família, deles orando e sendo unidos, muito legal. Deixa eu te perguntar, enquanto você estava fazendo sua missão, teve algum, ou talvez alguns missionários que influenciaram você de uma forma boa, talvez até foram até exemplo de como não sei se você, que tipo de missionários você acabou convivendo, porque tem de tudo, né? Eu só tive companheiro bom, assim, eu amei demais os companheiros que eu tinha, e dos missionários no qual eu convivi também em distrito, porque às vezes a gente morava em casa com 4 missionários, mas 2 especificamente me ajudaram bastante. Uma é o Elder Denning. Elder Denning não foi meu companheiro, ele foi meu líder de distrito, em Teresópolis. Mas, cara, que missionário fenomenal, assim. O modo como ele ensinava e cuidava das pessoas era incrível, assim. Na missão, e a gente sabe, né? A gente tem muito isso com relação às metas, cumprir as metas e tudo mais.
mas ele conseguia deixar isso um pouquinho de lado e olhar mais para as pessoas. Isso me marcou bastante. Ele tinha um coração enorme. E o outro missionário, aí foi meu companheiro, Elder Rodrigues, né? Interessante porque dos 9 meses e meio, 10 meses que eu fiquei na área, se eu não me engano, eu fiquei com ele 6, se eu não me engano. Uau. Eu fiquei bastante tempo com ele. Ele me ajudou bastante, assim. Ele tinha um jeito dele mais rabugento das coisas, assim. Ou seja, os líderes dele também duvidaram que um dia ele ia estar na missão. Pode ser. Né? E na missão mesmo, nós tínhamos, quando nós servíamos e falávamos sobre o Elder Rodrigues, nós tínhamos algumas dúvidas que ele iria continuar assim. Mas ele tinha uma reputação, então, de ser rabugento. Porque ele era muito rabugento, ele era muito duro, né? Para você conversar com ele, era muito, muito difícil, assim, muito complicado. Você já o conhecia antes de ser companheiro dele ou eu só ouvia? Não, eu só ouvi falar. Falar. Até porque quando eu recebi ele na rodoviária, foi uma emoção, assim, né? O coração bateu. E ele tinha seus desafios. Isso que é importante. A gente precisa entender cada pessoa, né? Entender por que ela estava fazendo aquilo. E interessante que foram 6 meses com ele, com os desafios dele, tudo mais. E eu pude aprender muito com ele. Muitas coisas que eu tenho hoje, eu aprendi com ele. E para você ter ideia, no final da transferência, eu sabia que eu ia embora. Na verdade, a cada transferência eu achava que eu ia embora, né, porque estava lá bastante tempo. E no dia da transferência, quando a gente soube por telefone, ele pega o telefone, ele liga para o presidente e ele pediu naquele momento para que eu pudesse ficar um pouco mais com ele. Então, assim, a gente tinha os nossos desafios, mas a gente conseguiu construir algo juntos lá, que no final, muito bom. E essa família que nós encontramos, eu não lembro se eu estava com ele, mas o batismo aconteceu com ele. Então... O Elder Rocha e o Elder Rodrigues. Elder Rocha e Elder que batizaram a família. Fenomenal. Legal. Elder de Pelotas, ele é muito bom, cara. Essa história que você falou do Elder Rodrigues me lembra de uma coisa que você me falou quando você era meu presidente dos rapazes. Que a gente estava... Não sei nem se você lembra disso, mas a gente estava... A gente estava no carro, você ia me deixar na minha casa. E aí a gente estava conversando, acho que a gente estava conversando sobre missão. Só lembro que você falou para mim que... Você falou, se você quer ter um bom relacionamento com seus companheiros na missão, você precisa aprender a aplicar a expiação de Cristo. Você só falou isso. Não explicou, só falou isso. Eu passei aquele tempo e a minha missão inteira tentando meio que decifrar o que aquilo significava. Mas para você, agora então, você está aqui, o que isso significa para você? Olha, a expiação ela foi uma mudança na minha missão, porque assim, nós tínhamos o pregar o evangelho, eu servi missão no começo do pregar o evangelho. Então nós tínhamos as nossas lições e normalmente a gente tinha uma meta na missão, que nós tínhamos que desafiar as pessoas ao final da primeira lição. Normalmente, né? Então, normalmente você ensinava a primeira lição, mas era muito aberto. Você podia ensinar a segunda, a terceira, mas normalmente você tinha que... Quando você ensinava a primeira lição, profetas, restauração, normalmente você desafiava logo depois do livro de Mórmon, ou do profeta, quando você ensinava. E isso eu fazia comumente. Mas eu comecei a prestar atenção na missão que toda vez que eu ensinava sobre a expiação de Jesus Cristo, que dava mais ou menos na metade da lição, no cronograma, era a expiação de Jesus Cristo. As pessoas sentiam isso. Então eu comecei a fazer uma coisa na missão. Eu não desafiava no final o batismo. Eu desafiava logo depois que ensinava sobre a expiação. Sem ter ensinado o livro de Mórmon e sem ter ensinado sobre a restauração. E isso começou a mudar. Porque as pessoas aceitavam. Por quê?
porque durante todo o período que eu ensinava, o ponto alto da mensagem era a expiação de Jesus Cristo. Então foi quando eu comecei a focar bastante e tentar aprender mais sobre a expiação de Jesus Cristo, porque, era fenomenal, assim. O Espírito ia lá em cima, dificilmente alguém recusava o batismo, porque o Espírito estava forte ali, respondendo para todos que estavam ali sobre a expiação, que para mim, e a gente sabe, é a coisa mais importante que tem, é a expiação, porque tudo tudo acontece e aconteceu por causa da expiação. Então, assim, a expiação, eu divido minha missão com antes e pós-expiação. E é uma coisa ainda que eu busco bastante entender, e quase não sei nada sobre a expiação. Então, toda vez Mas que eu você falo... aplicava isso nas aulas, com os relacionamentos com seus companheiros. Imagino que hoje com sua esposa e seus filhos. Esse princípio da expiação. Eles até falam, o papai vai dar testemunho e vai falar sobre expiação. É assim. Porque que legal. É algo que me marcou muito. A expiação de Jesus Cristo é a coisa mais importante. Então, assim, desenvolver isso durante a missão e aprender mais sobre esse princípio me ajudou muito. Assim, com os companheiros, com os desafios que tinham na missão. Entender mais. Mas olha, Carlos, se tem algum princípio do Evangelho que é mais legal para os nossos filhos verem que a gente ama do que o princípio da expiação de Jesus Cristo, eu desconheço. Então é muito legal que eles já sabem que faz parte do seu DNA, o seu testemunho com a expiação de Jesus Cristo. E só um comentário rapidinho, eu falei para você, né, que eu fiquei minha missão inteira tentando decifrar o que isso significava, né? E eu passei por várias iterações, mas eu lembro, só falando bem rapidinho, que eu estava numa reunião de zona. Não, era uma reunião... Não lembro se era reunião de zona, reunião de missão, mas assim, o presidente de missão estava lá, era metade da missão, então não era só a nossa zona, né? É conferência de zona, é isso. E aí, eu não lembro exatamente o que foi falado, só lembro que, para mim, a resposta que eu tive daquilo era porque eu pensava antes da missão, eu preciso aplicar a expiação de Cristo com o meu relacionamento com o meu companheiro, porque eu preciso acreditar que o meu companheiro pode ser mudado, que ele pode ser melhor graças à expiação de Cristo. E eu ficava com aquilo na cabeça, né? Mas, nessa conferência, já no final da minha missão, já estava chegando já no finalzinho, meio que o Espírito que me falou que, na verdade, é o contrário. Eu preciso aplicar a expiação de Cristo com meus companheiros e em meus relacionamentos por acreditar que eu posso mudar graças a ele. Eu posso ser uma pessoa diferente, posso ser melhor, mais paciente, seja lá o que for, graças à expiação de Cristo. Então, é o que você falou, tudo. Que você não era uma obra-prima já pronta, né, pelo Senhor. Você também estava em progresso. Não, é isso mesmo. Mas, Carlos, para a gente encerrar, que papel que a missão cumpre em sua vida hoje? Ou que papel que a missão que você fez, as experiências que você teve naqueles 2 anos, como que eles influenciam o seu testemunho hoje em dia? Nossa, seu discipulado? Bastante. Assim, a minha esposa, ela brincava comigo, porque mesmo eu a conheci, eu voltei em 2007, eu a conheci em 2008, e ela, você não para de falar da missão. Você só fala da missão. É toda hora falando da missão. Assim, e eu falava para ela, cara... Não é só você, Carlos. Exatamente. Por isso que a gente começou o podcast, que nossas esposas não aguentavam mais. Olha, e eu falava para ela, eu oro para que viesse um chamado do profeta falando, a gente precisa de mais missionários, os que acabaram, voltem e fiquem mais 3, 5 anos. Na missão eu falei, cara, poderia mudar a missão para 3 anos, né? Seria muito bom, né? Então, a missão ela foi muito marcante. Todas as experiências, tudo que aconteceu, poxa, eu falo constantemente sobre a missão. Qualquer testemunho, qualquer coisa que eu vou falar, eu sempre tenho algo para falar sobre o que aconteceu na missão. Então, o relacionamento que eu tenho hoje com a minha esposa,
os meus filhos, a pessoa que eu sou, foi muito moldada pelo que aconteceu na missão. Como eu falei, meu temperamento não era tão bonzinho antes da missão, mas depois de tudo que aconteceu na missão, paciência, resiliência, tudo isso veio da bagagem da missão. Então a missão para mim foi algo muito importante. Eu sei que casamento para mim agora é a coisa mais importante. Vou até deixar claro aqui, porque aí minha esposa vai ver. Mas a missão, ela me moldou bastante, assim. Então, eu tenho muito com isso, do que a missão, ela me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. Então... Legal. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo seu testemunho. Obrigado por suas histórias, pelas relíquias, por tudo. E obrigado, eu falo pessoalmente, obrigado pela influência. A gente brinca pra caramba, né? Mas obrigado pela influência que você teve pessoalmente na minha vida. Então, é isso aí, cara. Muito obrigado de novo por ter participado. Eu agradeço, Carlos, pelo só para convite. você saber dos seus frutos, o Vitor hoje tem influência em outros jovens. Então, isso é... gerações de influência através do seu serviço. Mas ele é muito melhor que eu. Então, assim, o cara é um cara de espírito, assim, enorme. Então, ele gosta de ajudar bastante. Então, ele é fenomenal. Perfeito. Carlos, boa noite. Muito obrigado pela ajuda. Também queremos agradecer o Alfredo Neto, a Júlia Silo e toda a equipe do Central das Escrituras. Se você gostaria de participar do nosso podcast, envia um e-mail para derrepentetranque@gmail.com contando um pouco da sua história. Não se esqueça de se inscrever no De Repente Trunk, onde você costuma ouvir podcast. E siga a gente nas redes sociais pelo canal Central Jovem. Nos vemos semana que vem.